esses pequenos gestos têm que costumar ser coisas normais na nossa vida. Nós temos que ter essa prática, uma prática com abundância. Nós temos que ter isso no nosso coração. A gente não precisa esperar um momento exato, um momento correto, um momento que alguém está nos vendo, um momento que algum líder, que algum chefe nosso, algum patrão está vendo a gente atuar ali para que a gente venha ter um bom gesto. A gente tem que ter um bom gesto em todos os locais que a gente caminha. Para quê? Para que as pessoas possam ver o Espírito Santo de Deus resplandecer em nosso rosto. A gente tem que ser cristão, irmãos, em todos os lugares. E ser cristão faz parte dessa prática de pequenos gestos. É a somatória. Essa somatória de pequenos gestos com excelência mostra ao mundo, mostra às pessoas que estão ao nosso derredor o quão cristão nós somos. E a Bíblia também fala que nós temos que dar bons testemunhos. Essa somatória de pequenos gestos excelentes, isso demonstra o quão cristão nós somos. Amém? Vamos continuar na palavra. Vamos para Filipenses 2, versículo 3 até o 5. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Então, vamos analisar um pouquinho aqui o texto. O que a Bíblia está falando para a gente? Está falando para a gente fazer as coisas sem ambição. Então não temos que ter ambição naquilo que a gente faz. O que é ambição? Quando eu faço algo por ambição, eu faço esperando algo em troca. E não deve ser dessa forma. A gente tem que fazer de coração. A gente tem que fazer por amor. Não porque a gente vai receber algo de alguém, ou porque a gente vai receber algo dos céus, ou porque a gente vai ser recompensado por Deus, ou recompensado pelo nosso líder, ou pelo nosso pai, pela nossa mãe. A gente não tem que esperar recompensa. A gente tem que fazer de coração. E a gente tem que ter no nosso coração que a recompensa já está em fazer. É tão bom, meus irmãos, quando a gente pode fazer algo para agradar alguém, para ajudar alguém. É tão bom poder estender a mão para o próximo. E esses pequenos gestos é justamente isso. Às vezes você encontra alguém que precisa de um abraço, que precisa de uma palavra, que precisa ouvir a própria palavra do Senhor. Isso é um pequeno gesto. Às vezes você ajuda uma pessoa com dificuldade de mobilidade a atravessar uma rua. Às vezes você dá uma informação para uma pessoa que está perdida. O simples gesto de você parar ali e disponibilizar um pouco do seu tempo para dar uma informação, para direcionar uma pessoa, isso já é um pequeno gesto. Muitas pessoas, principalmente aqui na cidade de São Paulo, a gente vive, correndo para um lado para o outro e acaba que a gente não valoriza esse contato com as pessoas, que é o contato justamente onde a gente pode fazer pequenos gestos. E voltando para a análise do texto, diz justamente assim: para que a gente não sejamos egoístas e não venhamos ter vaidade. Ou seja, a gente não tem que fazer as coisas pensando na gente. A gente tem que fazer pensando no próximo. Se você vai fazer, não espere pensando em aparecer. Não espere pensando em ter um retorno disso. Faça pela pessoa. Se você já vai fazer pela pessoa, você já vai estar recebendo um retorno disso. Porque você vai estar fazendo algo bom para alguém. Isso é muito importante. E a palavra aqui também diz, continuando na análise do texto, que nós temos que considerar as pessoas superiores a nós. Que nós não venhamos ter olhos altivos perante as pessoas, que nós não venhamos ter o ego inflado diante das pessoas, que nós venhamos ser bons cristãos, assim como Cristo foi. No final da palavra diz justamente assim, que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Cristo, na caminhada dele aqui na terra, irmãos, ele foi uma pessoa tão humilde, ele se abdicou de todo o poder que ele tinha, de toda honra,
Jesus Cristo é Deus, irmãos, e Ele se abdicou disso, veio aqui para a terra, foi servo. A gente tem várias passagens na Bíblia onde demonstra que Cristo ele serviu primeiro. Então que nós também venhamos ser servos, que nós venhamos servir primeiro as pessoas. Antes de querer receber alguém em troca, que nós venhamos servir. Então seja servo primeiro. Cristo não lavou o pé dos seus discípulos? Então, imagina o exemplo que ele deu. Imagina o exemplo que ele quis passar mediante a isso. Entende? Continuando na palavra, junto com vocês, eu quero ir para Colossenses 3,17, que diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Então, a gente precisa entender que esses pequenos gestos e essa somatória desses pequenos gestos, além de tudo, além da gente fazer o bem, aplicar o bem à vida de uma outra pessoa, tudo isso tem que servir para a honra e glória do Deus Pai. Porque é somente Ele, irmãos, que merece toda a honra, glória e louvor. Porque perto de Deus Pai, nós somos pequeninos, sem Ele nós não somos nada. Então todas as atitudes que você venha ter no seu dia a dia, que você venha ter no seu trabalho, na sua igreja, no seu ministério, dentro da sua casa, com a sua família, que venha ser para a honra e glória do Senhor. E mediante a isso também, imagine só comigo, se em algum momento você destrata, desrespeita alguém, se em algum momento você deixa de ser bondoso com alguma pessoa, seja ela quem for, a gente não tem que criar distinção pelas pessoas. Imagine que você não vai estar agradando o coração do Senhor. Quando eu falo para imaginar, é somente um pressuposto, mas é justamente isso. Se você não fizer as coisas da forma correta, que venha engrandecer o nome do Deus Pai, certamente você estará desagradando a Deus. Quando a gente desrespeita alguém, quando a gente maltrata alguém, maldiz sobre alguma pessoa, com certeza a gente entristece o coração do Pai. Porque assim como você, que está aí nessa tela, que está aí nessa manhã hoje, participando desse devocional, assim como você é tão precioso para Deus, assim como você é precioso para Jesus, todas as outras pessoas são. Todos os homens e mulheres dessa terra precisam de salvação. E Deus ama cada pessoa aqui na terra. Deus tem um amor especial. Não foi à toa que Ele deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu o filho dele na cruz, na morte de cruz, uma morte dura, pesada. Para quê? Para que nós pudéssemos ter o acesso à graça, para que nós pudéssemos ter o acesso ao arrependimento, para que nós pudéssemos acessar uma nova vida, uma vida onde nós possamos nos arrepender verdadeiramente e viver uma nova vida sem sofrer os danos do julgamento final, desde que, obviamente, nós venhamos mudar o nosso caráter segundo a palavra do Senhor. Então, eu queria que você colocasse isso no seu coração, que praticar pequenos gestos seja daqui para frente uma ação cotidiana do seu dia a dia. E quando eu falo praticar pequenos gestos com excelência, não é sobre você, e é sim sobre as pessoas que estão ao seu redor. Porque é muito simples a gente praticar algum gesto bom para nós mesmos, um gesto bom que vai refletir resultado para nós mesmos. Isso é muito simples, isso é muito fácil. Nós temos que praticar bons gestos para com as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente com as pessoas que não fazem parte do nosso meio, as pessoas que não fazem parte da nossa família, que nós venhamos ser educados com as pessoas na rua, que nós venhamos respeitar as nossas autoridades. Amém? É isso, irmãos, que vocês venham ter um domingo abençoado. Hoje é dia de Santa Ceia aqui na nossa igreja.
venha participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um momento muito especial, onde nós renovamos cada dia mais a nossa aliança com o Senhor. Então venha participar da ceia, venha comer o pão, venha comer o sangue que foi derramado, venha beber o sangue que foi derramado. Amém? Gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento, para que nós venhamos orar a Deus, agradecer. Amém? Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, Senhor, obrigado, Pai, por esse devocional. Obrigado, Pai, por esse dia, Senhor. Pai, nós sabemos, Senhor, que se hoje nós estamos aqui, Pai, respirando, Senhor Jesus, o sopro de vida que o Senhor renovou novamente, Senhor, em nossas vidas, é porque o Senhor acredita, Pai, que ainda assim somos importantes, que ainda assim, Pai, somos importantes para fazer algo diferente aqui na terra, Pai. Se o Senhor renovou, Pai, o nosso fôlego de vida, Pai, é porque o Senhor acredita, Pai, que através dessa somatória, Pai, de pequenos gestos, Pai, com excelência, nós possamos, Senhor Jesus, impactar a vida das pessoas, Pai. Porque não faz sentido algum, Senhor, nós estarmos, Pai, aqui na terra, se for por puro egoísmo, Pai, se for simplesmente para estar aqui para conquistar algo para nós, se nós não estivermos aqui, Senhor, para estar aqui pelo próximo, para cuidar do próximo, para trabalhar pelo próximo, Senhor, nós estamos aqui perdidos, Pai. Que as pessoas, Senhor, que ainda não encontraram, Pai, em Ti, Senhor, o caminho, que as pessoas, Senhor, que não encontraram, Senhor, o verdadeiro chamado, Senhor, em Ti, e as pessoas que não encontraram, Pai, o verdadeiro ministério em Ti, Pai, que essas pessoas possam ter um encontro, Senhor, verdadeiro. É isso que eu desejo, Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, que cuide, Pai, de cada trabalhador da sua casa, cuide da vida dos nossos pastores, Pai, que tem nos guiado, Senhor, por esse caminho, Pai. Cuida, Senhor, da vida dos nossos líderes, Pai. Senhor, e coloca, Pai, nos nossos corações, Pai, o amor, Senhor. O amor, aquele amor que Jesus praticou aqui na terra, Pai. Porque queremos, Senhor Jesus, ser semelhança, Pai, de Cristo. Queremos ser a sua semelhança, Pai. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor trabalhe, Senhor, no nosso íntimo, trabalhe, Senhor, no nosso interior, Pai. O Senhor tem liberdade, Espírito Santo de Deus, para nos convencer, Pai, e para nos ensinar, Senhor, sobre a justiça, Pai, sobre o pecado, Pai. Que nós venhamos ser convencidos, Pai, que nós estamos aqui na terra, Senhor, para amar, Pai. A nossa igreja, Pai, tem um projeto tão lindo, Senhor, chamado Simplesmente Ame, Senhor. Que isso venha a ser base, Senhor, dentro do nosso coração. Que nós venhamos, Pai, simplesmente, Senhor, amar ao próximo. Que nós venhamos, Pai, simplesmente, Senhor, amar as pessoas sem olhar a quem, Pai. Que nós venhamos, Pai, ser bons de coração, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, e nos ensina, Pai, a praticar, Senhor, todo dia, Pai, cada vez mais, os pequenos gestos, Senhor, de excelência, mas que numa somatória, Pai, isso tudo junto, Senhor, vai glorificar o Seu nome, Pai, porque o Senhor é o único, Pai, que é digno, Pai, de honra, glória e poder. Amém.